Amém, amém. A Roseli mandou aqui no chat, ela pede oração por uma moradia fixa, saúde, resolução das dívidas, né? Sua área financeira e seu trabalho. Tá bom? A gente vai estar orando por você, tá bom, Roseli? Mais alguém tem alguma coisa, algum pedido, agradecimento para essa semana? Opa, tá aberto para. Isso, nós abrimos um tempinho para pedidos e agradecimentos. Certo. Na verdade, só quero agradecer aí mesmo, né? A Deus pela vida, pela oportunidade, por esse dia, por esta semana. E com relação ao pedido de oração, eu queria que vocês orassem pelo meu avô, que teve que amputar a perna dele, né? Ele é diabético Puxa, e teve que amputar a perna dele aí esses dias. Tá bom? Orar pela recuperação dele. qual que é o nome do seu avô? Assis. Assis. Isso. Tá certo. Obrigado. Vai orar por ele, tá bom? Alguém mais? Bom, eu tinha um agradecimento também que gostaria de compartilhar. Eu fico assim maravilhada pelas coisas que Deus faz através de nós, nos usando. E eu fiquei muito feliz porque essa semana eu tô aqui na Serra do Cipó, né? A gente está aqui com os hóspedes. Eu trabalho na hidroterapia. E eu estava fazendo um tratamento numa hóspede que estava com muitas dores nas costas já de anos, por muito tempo. E eu fiquei muito feliz porque depois que o programa acabou, ela mandou a mensagem falando que não voltou, quando ela foi embora, nem nunca mais voltou a sentir essas dores, né? Aí eu estou muito feliz porque Deus nos usa, né, para fazer seu trabalho e poder ajudar a cada uma das pessoas que procuram Ele. Amém. Deus seja louvado, Maite. Que bênção. Se não tiver mais ninguém para pedir ou agradecer, eu vou pedir agora que um voluntário ore, faça uma oração breve. Nós vamos começar o estudo agora, tá bom? Então, alguém se voluntaria para fazer uma oração? Alice, Roseli, Eu posso orar? Sou Juliano. Juliano. Pode orar, Juliano. Uhum. Posso orar? Então tá bom. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Criador, nós te louvamos juntos nessa oportunidade maravilhosa em que tua igreja está reunida, e uma igreja jovem, uma igreja, Senhor, que tem toda a força para cumprir a tua missão e para te representar nessa terra. Amém. Louvamos o teu nome, Senhor, por todos os agradecimentos, inclusive o meu, porque o Senhor é maravilhoso, a tua misericórdia nos alcança. O Senhor é o guarda de Israel, porque tem nos guardado de pecar contra ti. O Senhor, Pai, é maravilhoso, porque o Senhor só nos faz bem. Louvamos o nome de Jesus por ter ido até o fim por nós, por ter se entregado por nós, por ter vencido por nós. Que Ele aceite e fique feliz com a nossa gratidão, com a nossa homenagem. Pai, também queremos colocar diante de Ti todas as nossas aflições, as aflições de parentes que foram colocados aqui, as aflições de pessoas, Pai, inúmeras pessoas que nos pedem oração, que passam passa por nós e pede, Senhor, que está passando por problemas, muito, Senhor. Visita os órfãos, Senhor, visita os enfermos, visita os doentes, visita aqueles enlutados, visita aqueles que estão presos, visita aqueles que são realmente pobres. Por favor, Jesus, nós colocamos tudo em Tuas mãos e, por favor, que a Tua unção paire sobre esse grupo, Senhor, que o Senhor nos sustente, nos una como uniu a igreja primitiva, que sejamos um grupo forte, embora distante, que sejamos um só coração. E agora abençoa esse estudo dessa noite, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos acalme, que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos abrace. Fique à vontade. Jesus, é contigo, em Teu nome, rogai por essa oração, mais essa, em Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, Juliano. Tá, agora eu vou chamar a Tassiane aqui. Bom que ela vai passar o nosso estudo dessa noite. Tassiane? Muito bem.
Tá tudo certo? Tô aparecendo aí? Tá, vou compartilhar aqui, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Boa noite, gente. Eu me chamo Boa noite. Tassiane. Um prazer estar aqui junto com vocês. Eu tenho 24 anos. Sou casada com o Alex, que é quem apareceu aqui para vocês, né? Eu estou usando o computador dele. E hoje nós teremos o privilégio, então, de estudarmos juntos um pouquinho sobre o capítulo 11 desse livro tão maravilhoso que é o livro Eventos Finais. Antes de tudo, eu vou orar novamente, tá? Pedindo a unção do Espírito Santo. E vocês, onde estiverem, né? Fechem os olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, nós sabemos, Senhor, que Satanás não fica feliz quando os teus servos se unem para estudar a tua santa palavra. E é por isso que nesse momento nós pedimos o teu Santo Espírito, Senhor, para que nossa mente esteja livre de distrações, que a nossa mente esteja focada, Senhor, na tua santa palavra. Em nome de Jesus te pedimos e desde já te agradecemos, Senhor, nos ensina. Amém. Amém. Então, vamos começar. Eu não sei se está tendo compartilhamento aqui de tela, Cássio. Ah, ok. Muito bem. O título do capítulo de hoje é capítulo 11, né? Enganos satânicos nos últimos dias. Primeira vez que eu li o livro Eventos Finais foi ano passado. E de todos os capítulos, tanto é que quando me chamaram para compartilhar, né, para a gente aprender juntos, o que mais me chamou a atenção, assim, um dos que mais me chamaram a atenção foi justamente o capítulo 11, que é justamente o que nós vamos estudar hoje. Me chama muito, 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 muito mesmo a atenção. E por alguns fatores em especial é que me chamam a atenção esse capítulo. Primeiro, eu gostaria que vocês abrissem comigo a Bíblia. Quem tiver aí com a Bíblia em Efésios, no capítulo 6. Efésios, no capítulo 6, tá? A partir do verso 10. É um verso muito conhecido por nós, e eu vou ler aqui ele junto com vocês. Esse verso nos ajuda a entender um pouco o contexto em que esse capítulo se encontra. Eu acho que quando a gente entende esse verso, muitas das coisas que Ellen White fala nesse capítulo fazem sentido. Nos diz assim, Efésios 6, verso 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Esses versos, eles me chamam a atenção porque Paulo chama o nosso pensamento, chama o nosso entendimento justamente para que nós possamos vestir a armadura de Deus. Mas com um propósito. Por quê? Justamente por causa dos enganos satânicos que acontecerão nos últimos dias. Durante todo esse tempo, vocês têm estudado, né, juntos, vários enganos, várias coisas que acontecerão nos eventos finais. E nesse capítulo nós veremos outros que muito intensamente acontecerão no último dia, não só lá fora, como também dentro da nossa igreja e também dentro do próprio povo escolhido de Deus. E é por isso que a gente vai entender por que Paulo nos exorta a vestir a armadura de Deus. Vamos começar então a apresentação com essa parte que diz assim, é um texto que nos diz assim, primeiro slide nos diz, aproximamo-nos do fim da história terrestre e Satanás está trabalhando como nunca antes.
Muitas vezes nós começamos a pensar e conjecturar, né? Muitas vezes, será que os enganos satânicos são como eram antigamente? No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White nos diz que no tempo em que Jesus veio, né, no tempo em que Jesus nasceu, Satanás, de uma forma extrema, trabalhou. Mas maior será o engano nos últimos dias, nos dias em que estamos vivendo, porque Ellen White justamente nos diz como nunca antes ele está trabalhando. Só que de que maneira ele está trabalhando? Justamente na frase seguinte ela nos diz, ele está procurando atuar como dirigente do quê? Do mundo cristão. E isso é o que deve nos chamar mais atenção aqui em tudo isso. Satanás está trabalhando como nunca antes e maior é, então, o engano dele dentro do quê? Do mundo cristão. Do mundo em que eu e você estamos inseridos. Vamos passar para o próximo slide? A palavra de Deus declara que quando isso corresponder às intenções do inimigo, por meio de suas instrumentalidades, ele manifestará tão grande poder sob a aparência de cristianismo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Essa é a parte mais interessante. Eu quero que vocês pensem comigo, conhecendo tudo que vocês já conhecem até agora, sob a aparência do cristianismo, o que significa isso na mente de vocês? O que seria esse engano que vem sob a aparência do cristianismo? Eu já escutei muitas histórias, né, de várias aparições, vários enganos que existem, que aparecem, né, dentro do nosso próprio povo. E me assusta muito que Ellen White continua descrevendo aqui nesse capítulo como o que serão estes enganos. Vamos para o próximo slide. Nos diz assim: os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Precisam compreender o quê? O estado dos mortos. Por quê? Por que a gente precisa compreender? Primeiro, porque nós seremos obrigados a sustentar a nossa fé através das Escrituras. E segundo, porque pois os espíritos de demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não escriturísticas. Uau! Essa passagem, para mim, é assustadora. Eu tenho uma amiga que certa vez, ela me contando algumas coisas, ela disse assim, Tassiane, eu tenho pavor de uma passagem que tem no Eventos Finais. Falei, como assim, pavor? Por quê? Ela falou, porque nos diz que nós precisamos compreender porque aparecerão espíritos de demônios. E muitas vezes, quando eu pensava nisso, eu pensava, não, mas é lá fora. É lá fora porque esse engano é mais forte. Lá fora, a questão da imortalidade da alma é mais forte. Lá fora. Só que aqui ela não está falando sobre pessoas não cristãs, sobre pessoas de outras denominações. O que ela está dizendo? Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, porque serão provados nesse quesito. Agora pensem comigo, eu tenho uma mãe, graças a Deus, muito cristã, muito voltada para a palavra de Deus. Imaginem se Deus livre, minha mãe falece. E aí, nos últimos dias, de repente, surge a minha mãe, uma aparição, e ela chega me dizendo assim, Tassiane, tudo que nós cremos foi errado, isso está errado, o dia de guarda, na verdade, é o domingo, essas crenças que nós antes acreditávamos, elas estão erradas. Pensem que serão pessoas que aparecerão, e nesse capítulo ela nos diz que até discípulos, os próprios apóstolos aparecerão. Agora pensem comigo, quem poderá resistir a esse engano? Apenas aqueles que estiverem baseados na palavra de Deus. Não vai ser um engano lá para fora, vai ser um engano aqui dentro.
E, infelizmente, eu conheço várias pessoas, gente, sério, várias pessoas adventistas, e eu conheço até uma história que minha mãe conta de uma amiga dela, que o filho dela, né, chegou a falecer, e ela não tinha consolo com aquilo, ela não tinha consolo, ela entrava no quarto dela, ela chorava, e ela começou a pedir para ver o filho dela. E, infelizmente, o filho dela apareceu. Nós sabemos que não foi realmente o filho dela. Mas agora pensem comigo que isso vai acontecer? Isso vai acontecer nos últimos dias. Nós devemos estar preparados. Preparados, porque eles aparecerão pretendendo ser o quê? Amigos e parentes amados. Vamos para o próximo slide. Então, esse capítulo nos apresenta 2 grandes erros. Que grandes erros são esses? Vamos ver. Mediante os 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro, ou seja, a imortalidade da alma, lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Olha só que interessante. Então, nos fins do tempo, nós teremos vários enganos. Porém, os 2 maiores serão quais? A imortalidade da alma e a santidade do domingo. É incrível pensar que os 2 eles não andam separados. A gente precisa entender essa questão. Os 2 eles não andam separados. Muitas pessoas elas serão convencidas através de ensinamentos que já tiveram durante toda a sua vida em sua própria igreja. Mas muitos, e creio esses, nunca seriam enganados se não fosse pela aparição de pessoas queridas, de amigos queridos, que, ou seja, são a contrafação, né? É o aparecimento, na verdade, de demônios que estão se revestindo ali da visão que você sempre esteve acostumado, da pessoa que você amava, do amigo que você amava. E isso levará muitas pessoas a acreditar na santidade do domingo. Então, esses são os 2 grandes erros que acontecerão nos últimos dias. Vamos para o próximo slide. O próximo slide nos diz o quê? Que há a esperança. E qual é a esperança? O povo de Deus não será desencaminhado. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. O povo de Deus, ele não será desencaminhado. Então, nós temos esses 2 grandes erros. Porém, o povo de Deus não será desencaminhado. Mas por quê? Passando o próximo slide, por que o povo de Deus não será desencaminhado? Como, então, eu posso fazer para que eu não seja desencaminhada? Próximo slide nos diz: os ensinos deste falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. Então, vamos lá por dedução. Se os ensinos deste falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras, o que eu preciso fazer para resistir nos últimos dias? Estar firmada nas Escrituras. A gente volta lá para aquele primeiro slide. Pode passar? A gente volta para aquele primeiro slide, que nos diz assim: nós precisamos compreender o estado dos mortos. Então, hoje, agora, nós, como povo de Deus, precisamos compreender o verdadeiro estado dos mortos. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e a gente se sente acomodado, né? Acho que essa é a verdadeira palavra. Eu nasci na igreja adventista, sou filha de pais adventistas, sou neta de adventistas, e para mim sempre foi muito comum pensar sobre o estado dos mortos. Eu não sei, né, de repente para uma pessoa que entrou depois na igreja, talvez seja um pouco diferente de compreender, mas para mim sempre foi tranquilo. E eu sempre pensei comigo, não, então eu já compreendi, eu não preciso me aprofundar. Porém, a palavra de Deus nos diz que não serão enganados aqueles que entenderem que o falso Cristo ele não se baseia nas Escrituras. Quando nós compreendermos verdadeiramente a palavra de Deus, nós teremos fundamento, nós teremos uma base firme
para não sermos enganados nos últimos dias. Por quê? Porque os espíritos de demônio, isso é muito, muito forte, eu acho que isso tem que ficar bem firme na nossa mente. Os espíritos de demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados. Vamos para o próximo slide? Outra questão que Ellen White também fala nesse capítulo é justamente a questão de um falso reavivamento. Um falso reavivamento. Então, alinhado com o espiritismo, alinhado com a mentira da imortalidade da alma, estará também nos últimos dias, junto com os falsos enganamentos, um falso reavivamento. E Ellen White diz assim: vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povos serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Amém? Então, Deus sabe que existem filhos honestos em todas as denominações. Sabendo disso, o que Satanás faz? É justamente o que vamos ver no próximo slide. Satanás sabe disto. E antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Então, olha só. Deus tem seus salvos em todas as denominações e Satanás sabe disso muito bem. Sabendo disso, ele vai suscitar um falso reavivamento nessas igrejas. Por quê? Para que aquelas pessoas, olhando aquilo ali, eles pensem: ótimo, Deus está conosco. Eu não sei quantos de vocês acompanham, né, muitas vezes, e eu não estou aqui para dizer se é um falso reavivamento, se é um verdadeiro reavivamento, porque Ellen White mesmo, que os falsos reavivamentos serão reconhecidos pelos seus frutos. Mas eu acho que faz cerca de um mês atrás, se eu não me engano, aconteceu um movimento lá nos Estados Unidos. Não sei se vocês ouviram falar, que foi na Universidade de Asbury. E me chamou muita atenção. Eu não posso dizer se foi verdadeiro, se foi falso, né, tendo em vista que nós não sabemos quais são os frutos. Mas me chamou muita atenção e que haja avivamentos, né? Com certeza já existiram vários avivamentos e ainda existirão. E nós precisamos estar atentos para não confundir. O que é, então, um reavivamento falso? O que é um reavivamento verdadeiro? Qual é a diferença entre eles dois? Ellen White nos diz, no próximo slide, justamente nós vamos conseguir estabelecer um pouco sobre essa diferença. Ela diz assim: há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Então, primeiro ponto, há um excitamento emotivo. E nesse mesmo capítulo, Ellen White diz que através da música existiria esse excitamento emotivo. Então, em muitas igrejas nós vemos, existe até um documentário que fala sobre isso, eu achei muito interessante. Existe um excitamento emotivo que cresce ali através da música, e todos nós já fomos reféns, né, de sentir isso no nosso próprio corpo. Não sei vocês, mas a gente sente que a música, ela muda a nossa mente, ela muda o jeito que nós falamos, o jeito que nós pensamos. Desculpa, não está saindo áudio? Vocês podem me dar esse retorno, se tá tudo bem com o áudio? Tá tudo bem, para mim tá tranquilo. Tô ouvindo perfeitamente. Ótimo, Tá ótimo. tranquilo, tá? Você pode continuar, viu? Ótimo, então vamos continuar. Ok, continuando. Então, a música, ela traz esse excitamento emotivo, e aí é muito mais fácil que as pessoas que estão ali na frente misturem o verdadeiro com o falso, que é muito mais apropriado para transviar. Se você vê um frasco, né, que está escrito veneno, não tome, muito provavelmente, se você quiser viver, você não vai tomar. Porém, se naquele frasco estiver escrito que é suco de uva,
você provavelmente poderá ingerir. Então, é a mistura do verdadeiro com o falso que é mais apropriado para transviar. Não é, como nós muitas vezes imaginamos, um lançamento de a igreja ela está proclamando para todos os 4 cantos da terra coisas falsas. Não, muito pelo contrário. É a mistura do verdadeiro com o falso. E ele continua nos dizendo assim, à luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza destes movimentos. Ou seja, alguém pode auxiliar aqui a Franci nisso? Então, à luz da palavra de Deus, não é tão difícil. Ou seja, se nós estivermos baseados na palavra de Deus, a gente vai voltar de novo a bater nessa tecla. Não vai ser difícil a gente entender o que é um reavivamento falso e o que é um reavivamento verdadeiro. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, podemos estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. Então, assim, como é que eu vou reconhecer? Pelos frutos os conhecereis. Se dentro daquele reavivamento que está sendo analisado por você, não existe um embasamento teológico dentro desse livro, dentro da Bíblia, da palavra de Deus, e se não há uma mudança do próprio eu, das pessoas que estão ali participando desse reavivamento, que elas não renunciam a si mesmas, a bênção não é outorgada por Deus. Ou seja, pode até ser que aquele reavivamento esteja acontecendo e comovendo muita gente. Pode ser que exista um excitamento emotivo, mas não existe a bênção de Deus. Vamos para o próximo slide. Satanás sabe também que nos dias finais haverá também um verdadeiro reavivamento. Como nós falamos ainda agora, né? Haverá um reavivamento, sim, porque as pessoas de outras igrejas, os filhos de Deus que estão em outras denominações, eles aceitarão a verdade, né, como ela é. E haverá também um reavivamento dentro da nossa igreja. Haverá um reavivamento daqueles que aceitam a verdade, daqueles que são chamados remanescentes. E ela nos diz assim: antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Assim como nosso irmão orou ali no começo, haverá, com certeza, um avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde o quê? Desde os tempos apostólicos. Amém? O inimigo das almas, ele deseja o quê? Estorvar, impedir, acabar com essa obra. E antes que chegue o tempo para tal movimento, pode voltar? Ele vai se esforçar para impedir que essa obra aconteça. Introduzindo o quê? Uma contrafação. Essa contrafação, ela vai ser introduzida dentro e fora. Nas igrejas que ele puder colocar sobre o seu poder sedutor, ele fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Ele vai se manifestar e o que vai ser considerado como um grande interesse religioso. Mas nós sabemos agora como provar se é um verdadeiro reavivamento ou se é um falso. Se ele não for baseado na palavra de Deus, nós devemos deixá-lo de lado e permanecer com o que os escritos sagrados dizem. Pode passar? A gente volta aqui para o falso reavivamento e como reconhecê-lo, nos diz assim, vai haver então o quê? O fanatismo, vai haver exaltação, vai haver falso falar de línguas, e olha que interessante, vai haver cultos ruidosos. Então, muitas vezes, quando nós enxergarmos isso, nós saberemos que ali não há o agir de Deus. Cultos ruidosos, falso falar em línguas, exaltação do próprio homem, fanatismo, têm sido considerados dons postos na Igreja de Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. Os frutos de tudo isto, por
No entanto, não têm sido bons. Pelos seus frutos os conhecereis. O fanatismo e o ruído têm sido considerados indícios especiais de fé. Muitas vezes eu já escutei, não sei vocês, mas eu já escutei. Nossa, naquela igreja tem a presença de Deus. A pessoa fala assim, né, normalmente. Naquela igreja existe a presença de Deus. E aí você vai perguntar para ela, por que existe a presença de Deus? Não, porque lá eu sinto, sabe? Eu sinto a presença de Deus, eu choro, eu falo em línguas. Só que isso são sinais do quê? Do falso reavivamento. Vamos para o próximo slide? Algumas pessoas não se satisfazem com uma reunião, a menos que experimentem momentos de poder e de gozo. Já escutei também, alguns amigos meus já entraram na igreja e me disseram assim, não, tua igreja é muito chata. Nossa, eu não aguento ficar lá, porque eu não experimento o que eu experimento em outros lugares. Porém, quando nós estamos fixados apenas em nossos sentimentos, igualmente como os nossos sentimentos eles surgem, eles caem. Do mesmo jeito que eles vêm, eles vão embora. Então, isso é algo que a gente deve manter em mente. Esforçam-se por isto e chegam a uma confusão dos sentimentos. E a influência dessas reuniões não é benéfica. Então, a influência dessas reuniões muitas vezes causa o que em nós? Confusão dos sentimentos. E isso não é nada bom. Ao passar o auge do sentimento, essas pessoas emergem mais fundo que antes da reunião, pois sua satisfação não proveio da devida fonte. Quantas vezes, e isso muitas vezes pode ser que não seja culpa do culto que está ali acontecendo, mas quantas vezes nós vamos para um culto e tanto quanto entramos, saímos vazios. Por quê? Primeiro porque muitas vezes não temos o Espírito, não convidamos o Espírito Santo para que se faça presente conosco. E muitas vezes somos levados pelos nossos sentimentos, entendendo que aquilo ali é a presença do Espírito Santo, quando na verdade não é. É apenas uma confusão dos nossos próprios sentimentos. Por isso é importante pedir a presença do Santo Espírito e estarmos baseados na palavra de Deus. O próximo slide nos diz assim, então como é sentido a presença do Espírito Santo? Como é uma reunião em que existe aproveitamento espiritual? Ela nos diz as mais proveitosas reuniões para o bem espiritual são as que se caracterizam pela o quê? Solenidade e o profundo exame do coração. Então, o que existe em uma reunião que está com a presença do Espírito Santo? Solenidade e profundo exame do coração. Cada um procurando conhecer a si mesmo e com sinceridade e profunda humildade, buscando aprender de quem? De Cristo. Então, quando eu vou para a igreja com humildade, pedindo a presença do Santo Espírito, e quando eu escuto a pregação ali da pessoa que está sendo inspirada por Deus e busco fazer um profundo exame do meu coração, isso sim é uma reunião em que haverá proveito espiritual. Próximo slide. O próximo slide vai voltar àquele assunto que a gente falou no princípio, da aparição, né, de entidades, aparição de pessoas, aparição de até mesmo apóstolos. Nos diz assim, Satanás usará toda oportunidade para seduzir os homens e desviá-los de sua lealdade a Deus. Ele, ou seja, Satanás, e os anjos que caíram com ele aparecerão na terra como homens, procurando enganar. Só que aqui existe, Deus ele sempre nos dá esperança. E olha o que a Ellen White fala, anjos de Deus também aparecerão como homens e usarão todos os meios ao seu alcance para frustrar os desígnios do inimigo. Amém? Amém, amém, glória a Deus. Glória a Deus por isso, né? Então, apesar de que Satanás aparecerá, e temos que ter isso em mente. Vocês têm em mente que a gente vai ter que estar preparado. Já pensaram, gente? Vocês estão sentados e de repente aparece na frente de vocês. Satanás faz uma aparição. Olha quão sério é isso e quão baseados nas escrituras nós devemos estar. Não com medo,
Não com medo, porque o nosso Deus é muito mais forte que ele. Amém. Mas baseados nas Escrituras e sabendo também que os santos anjos de Deus, eles também aparecerão como homens e usarão todos os meios ao seu alcance para frustrar os desígnios do inimigo. Nosso tempo está correndo, então vamos para o próximo. Nós estaremos agora falando sobre o último grande engano. Ali quando Satanás já usou todas as estratégias dele e não conseguiu enganar os santos de Deus, ele vai usar o último grande engano. Qual será, então, o último grande engano? Pensem comigo, nós estamos num momento crucial da história terrestre. Tudo que os salvos querem é o quê? Ver a Jesus Cristo. E esse vai ser justamente o último grande engano. Ela nos diz assim: Satanás tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência de seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras, o tom da voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Olha só. Então, muitas vezes, eu já ouvi documentários em que as pessoas dizem assim, não, sobre os enganos, né? Não, mas ele não consegue enganar. Ele não consegue imitar tudo igualzinho. Mas o que a Ellen White está dizendo aqui? A contrafação é o quê? Perfeita. O tom de voz, um segredo que só você e o seu ente querido sabiam. A expressão familiar, o jeito de usar as palavras será tudo usado com perfeita exatidão. Muitos serão defrontados por espíritos de demônios personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Estes visitantes apelarão para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia, efetuando prodígios para apoiarem suas pretensões. Então, primeiro eles aparecerão com perfeita exatidão e vão parecer exatamente aqueles que você e eu conhecíamos. E segundo, eles efetuarão prodígios para apoiar sua pretensão. Que prodígios são esses? Vamos para o próximo? Satanás percebe que está prestes a perder a sua causa. Ele não pode iludir o mundo inteiro. Então ele faz o último e desesperado esforço para vencer os fiéis pelo engano. Efetua isso personificando a quem? A Cristo. Cobre-se com as vestes da realeza que foram acuradamente descritas na visão de João. Tem poder para fazer isso. Aparecerá aos seus seguidores e o mundo cristão que não recebeu o amor da verdade, antes teve prazer na iniquidade, ou seja, a transgressão da lei. Ele vai aparecer a esses como Cristo vindo pela segunda vez. Próximo. Só que uma coisa nós sabemos, não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. Como vai ser o advento de Cristo? Como vai ser o advento de Cristo? Nós sabemos que o advento de Cristo ele virá e todo olho o verá. Nós sabemos que o advento de Cristo ele é caracterizado por um alarido, pela aparição de vários anjos, e por isso nós devemos estar firmados. Mas mais do que tudo, pode ser que Satanás consiga imitar muitas coisas. Uma coisa ele não vai ser capaz. Ele não é capaz de falar a verdade. Ele vai misturar a verdade com o erro. Se você está firmado na verdade, você certamente não será enganado. Vamos para o próximo slide. Diz assim, Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos, efetuar prodígios que parecerão genuínos milagres. Então, outro ponto aqui, e eu vou logo abordar essa parte, porque não vai dar tempo da gente passar por todos os slides. Ellen White, ela diz que nos últimos dias, na verdade, ela diz que Cristo muitas vezes atuou através de milagres, mas que nos últimos dias, esse não será o meio de Cristo atuar muitas vezes. É por isso que existe, então, ali a obra médico-missionária. Esses são os milagres atuais que Deus faz. Ele é capaz de realizar milagres? Certamente. Mas Satanás, ele irá enganar o mundo através de falsos milagres. Como?
Diz aqui, ó. Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos, efetuar prodígios que parecerão genuínos milagres. Ele esperou fazer disto um elemento de prova para os israelitas, lá no tempo do seu livramento do Egito. Vocês lembram? Que Moisés, Arão, ali, eles fazem a transformação do cajado, por exemplo, eles fazem várias coisas e os próprios magos, eles fazem os mesmos sinais. Então, Satanás, ele tem poder para fazer isso. Por isso que nós devemos estar espertos, né? Estar atentos, entendendo que não a aparição de milagres, a caracterização, a feitura, né, de milagres não é como se tivesse ali o selo de Deus. O selo de Deus é a verdade de sua palavra. Amém. Amém? Então, o que nós faremos? O que nós faremos? Pode passar. Ellen White nos diz: ide a Deus por vós mesmos. Orai pedindo iluminação divina, para que possais saber que conheceis o que é verdade, de modo que quando se manifestar o maravilhoso poder que realiza prodígios e o inimigo se apresentar como anjo de luz, possais distinguir entre a genuína obra de Deus e a imitação dos poderes das trevas. Ele é um dos maiores imitadores, na verdade, o maior imitador que o mundo conhece. Nos últimos dias, então, vamos revisar. Ele aparecerá para os salvos, para os santos, e é por isso que nós devemos ter fundamento. Ele aparecerá como entes queridos nossos, como nossos amigos. Segundo, ele realizará falsos reavivamentos. Terceiro, ele realizará milagres. Ele realizará milagres. E Ellen White nos diz como ele realiza milagres. Ele mesmo põe a enfermidade, ele mesmo põe o mal, ele mesmo põe a maldição e ele mesmo tira. É desse modo que ele realizará milagres e que ele já realiza. E terceiro, ou quarto, se eu não perdi a conta, ele aparecerá, alegando ser o Cristo. E é por isso que Paulo, lá em Efésios, capítulo 6, ele nos diz o quê? Vistam toda a armadura de Deus. Nós não podemos resistir a Satanás, aos enganos de Satanás, apenas com o capacete, apenas com as sandálias. Nós devemos e precisamos nos revestir da armadura completa do Senhor. Senão nós não estaremos aptos para resistir a esses enganos. Nós vimos que serão enganos fortíssimos. Enganos em que, imaginem, né, gente, apareceu o seu próprio familiar, o seu próprio amigo, que tão dedicado foi aos ensinamentos de Deus. O que nós faremos então? Iremos a Deus. Vamos orar pela iluminação divina. Vamos pedir a descida do Espírito Santo, porque nós vimos que, apesar de existir um falso reavivamento, haverá dentro da nossa igreja, dentro do povo de Deus, um reavivamento como nunca antes foi visto. Nós devemos pedir hoje, nós devemos pedir agora que esse reavivamento seja feito em nossas vidas, que o Espírito Santo caia sobre nós para que nós possamos entender a palavra dele e fixar essas verdades em nossa mente. Porque quando nós contemplarmos a falsidade, nós possamos entender, opa, não, isso é falso. Eu tenho a plena certeza. Se hoje em dia você olha, por exemplo, uma ação que está acontecendo ali, um milagre que está acontecendo ali, você ainda se pergunta, será que isso é verdadeiro? Será que isso é falso? Isso quer dizer que você ainda precisa estudar. Isso quer dizer que eu ainda preciso estudar, porque quantas dúvidas nos aparecem? Quantas coisas nos aparecem? E muitas vezes nós imaginamos, não, mas todo mundo vai ser enganado, menos eu. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. É por isso que nós hoje devemos ter uma base firme, para que nós não caiamos. Agora nós vamos abrir, né, para as perguntas e o que eu souber a gente vai conversar, o que eu não souber nós vamos pesquisar. Tá aberto as perguntas.
Alguém que tá com uma dúvida pode perguntar. Tassiane tá aí para responder, viu? Eu acho que não Aqui ficou tá tudo nenhuma dúvida, né? tranquilo, assunto muito interessante. Realmente, um assunto assim muito extenso, né? É um capítulo que merece a nossa revisão constante, para falar a verdade, né? Ali daquele capítulo, gente, a gente encontra muitas respostas. E hoje, lendo, né, hoje, essa semana, lendo pela segunda vez, para mim foi assim, poxa, de abrir mesmo a mente, né? Da gente ver aquilo ali e falar, Senhor, eu quero me fixar nas tuas verdades. Eu quero aprender o que é verdade e o que não é. Porque eu não quero ser enganado. Nenhum de nós quer. Todos nós queremos receber Cristo, né, nas nuvens. Nós queremos receber Cristo, nós queremos ir para o céu. Então nós precisamos nos fixar na palavra dele. Acho que agora então nós podemos orar? Tem um comentário. Ah, sim. Quem tiver um comentário também pode falar, gente. É interessante porque a Tassiane falou que o inimigo de Deus ele é o maior imitador que existe no mundo, né? E ele vai imitar muito bem a Cristo, né? A gente fala que ele vai imitar a voz, o jeito manso, vai proferir as mesmas palavras que Cristo proferia. No entanto, vai ter um ponto que vai divergir da doutrina de Cristo e vai ser o único ponto. Esse ponto é a guarda da lei, a guarda do sábado. Ele vai alegar que o sábado foi mudado para o domingo, né? Então, esse vai ser o único ponto que a gente vai poder se apoiar e falar com firmeza. Não é Jesus. É o inimigo de Deus. É o inimigo das almas. Esse é o único ponto. E só realmente quem tiver fixado na palavra, entender os pontos da verdade presente, vai conseguir fazer isso. Não vai ser enganado. Então é importante a gente estudar a Bíblia com afinco, né? Com interesse. E descobrir quais são as verdades que Deus tem para nós nesse tempo. Muito bem lembrado, Acácio. É interessante também que até mesmo a Ellen White fala que as pessoas dirão, nossa, ele abençoa as pessoas, né? Ele impõe as mãos e abençoa as pessoas, justamente como era no passado. Com certeza é o Cristo. E o único diferencial vai ser a lei, é por isso que a gente precisa se fixar. Quem levantou a mão aí, pode falar. Foi eu. Olha, uma coisa que a gente tem que ter bem em mente é porque hoje as pessoas vão na igreja muito buscando milagres. Ah, eu quero cura. E é por isso que Deus disse que a gente não é para a gente se apegar a curas, a milagres na igreja, porque realmente não vai ser esse o ponto crucial, né? Deus não vai agir com milagres, ele vai fazer milagres no nosso povo. Vai ter as duas partes, né? Satanás fazendo milagre de um lado e Deus fazendo milagre do outro. Mas a gente tem que saber realmente como é que a gente vai saber distinguir quando o milagre é de Deus e quando não é. E através do que ele fala, através da lei, através dos atos, como ele vem dizendo, né? Como ele vem agindo. E é isso que a gente tem que ficar atento. Eu gostei muito dessa parte, bem explicada, viu? Obrigada. O Alguém Amin mais? levantou a mão. É a mãe do Amin que está assistindo hoje. Tá bom. Boa noite. Eu queria colaborar que essa semana, foi ontem, segunda-feira, foi ontem, segunda, eu estou pensando que hoje é quarta, hoje é terça. E apareceu uma senhora aqui na minha casa, porque eu botei a placa para vender, e ela olhou a casa, se interessou, aí eu quis dar um livro do Grande Conflito, né, para ela, e ela falou assim para mim, olha, eu já tenho, Deus me revelou semana passada que eu precisava guardar o sábado, e eu fiquei tão angustiada que eu precisava ir para a igreja, e eu fui para a igreja, e lá eu já me envolvi para entregar esses livros, e já estou lendo o livro.
Eu sou de outra igreja, mas eu estudando a Bíblia, me tocou muito forte quando eu vi sobre o sábado. Então, é claro isso para mim. Então, a gente vê que o Espírito Santo está tocando nas pessoas, né? Amém por isso. Amém, que bênção. Como que é o seu nome, mãe do Amin? Nazira, Nazira? Ai, que legal, É. bem-vinda, viu? nada. Eu sempre assisto. Aí hoje eu entrei um pouco atrasada, mas deu para aproveitar bem. Irmã Nazira, assim como o inimigo, né, ele, antes da gente começar a entregar os livros, ele já estava fazendo um movimento na internet para alguns não aceitarem livros, que era seita, que era tudo, mas Deus é tão misericordioso que ele está tocando nos corações das pessoas, mesmo a gente fazendo a obra, né, do jeito certo, mas o inimigo sempre vem querer dar um passo à frente para disfarçar e para desfazer a obra de Deus. Mas Verdade. Deus é Irmã, e uma das coisas que o grande conflito mostra é que esses dias eu estava estudando o capítulo 30 e 31, né? O 30 fala sobre as armadilhas de Satanás e o 31, os anjos que cuidam da gente. E uma das coisas que a gente tem que ter muita consciência é as nossas decisões, porque os anjos estão dispostos a nos ajudar a sair das garras de Satanás, mas eles também esperam as nossas decisões, em que lado nós tomar. Então, a responsabilidade é muito grande da gente não brincar com coisa séria, né? Porque o inimigo ele está ali no ponto para levar muitas pessoas. E aí eu tenho uma amiga que eu tenho orado por ela, que é a Rita, ela era adventista, ela botou na cabeça dela que ela começou a visitar outras igrejas e eu assisti coisas que não deveria, que o livro da Ellen White é fake. Ela já falou várias coisas para mim, e eu tive que, às vezes, falar firme para ela, ó, essa é a tua decisão, eu respeito. Agora, não tente colocar isso na minha mente, porque na minha mente está claro em que lado eu vou tomar, que decisão eu vou tomar. Aí, eu já discuti algumas vezes com ela, hoje já tomei uma decisão de não discutir, mas ela insiste, só que ela está totalmente desequilibrada, porque agora ela não está em religião nenhuma, e ela aprendeu muita coisa na igreja central, na igreja adventista, e aí ela vai para a igreja batista, ficou um tempo na igreja batista guardando sábado, e levava o conhecimento da saúde para lá, o povo não aguentou ela, saiu. Agora ela veio aqui rapidamente, porque ela mora em Brasília, veio resolver umas coisas aqui, aí veio me ver, que diz que agora ela está visitando a igreja católica, que um amigo dela está indo. Então, a gente vê claramente como o inimigo, ele bagunça a mente da pessoa, e ele faz a pessoa de palhaço, e ela não tem, assim, até hora que eu fico triste, mas só que eu posso é orar por ela, a Rita. Entendeu? E ela criou raiva da nossa igreja. Já pensou? Que tristeza. É verdade, irmã. Isso é triste mesmo, viu? Só Isso é oração mesmo. isso é O um Francisco perigo, levantou a a mão, gente. faz um tempinho que ele quer falar. Tá. Depois você pode falar, tá, irmã Núbia? Até que ele levantou a mão faz um tempo já. Olá, boa noite. Inclusive, eu acho que é importante a Núbia completar seu raciocínio. Se esse seu nome é isso, tá? Acabei não pegando seu nome corretamente. Complete seu raciocínio e eu entro em seguida, por favor. Sim. Não, eu queria só comentar que isso é um perigo a gente, nós adventistas, né, irmos ficar frequentando outras igrejas, é ciscar no terreno do inimigo. Infelizmente, eu tive uma irmã também adventista, que ela foi ciscar no terreno do inimigo, e hoje ela não está mais na nossa igreja. A gente fala, mas ela não acredita mais, ela não crê mais nos livros de Ellen White, ela não, entendeu? Ela acredita do jeito que o pessoal da outra igreja fala, falaram em línguas. O inimigo é tão sagaz
que ela saía da Adventista, saía do JA e ia para outra igreja. E lá o inimigo falava tudo que ela pensava, que ela agia, que o inimigo nos conhece também, né? E aconteceu que ela achou que era coisa de Deus lá na outra igreja e acabou se afastando. Então, isso é um perigo demais a gente sair da nossa igreja e ciscar no terreno do inimigo. Só para embasar o que a Manu B falou, nos escritos de Ellen White fala que nós não devemos ir para igrejas que não são a nossa, né, não são adventistas, a menos que nos convidem para pregar coisas assim lá, porque quando nós entramos lá, os anjos de Deus não nos protegem mais. Porque ali nós ficamos à mercê dos joguetes do inimigo, das tentações, das armadilhas, das chicotadas dele. Então nós não devemos frequentar outras igrejas que não adventistas, a menos que nos chamem para dirigir o culto, passar a mensagem, né? Certo. Franciel? Bom, a minha questão, ela faz parte da minha busca por entendimento sobre o tema, e eu não conheço a pessoa que estava palestrando hoje, e ao passo que eu faço diretamente para ela essa pergunta, se algum de vocês que estão aqui ainda puder colaborar, eu agradeço bastante, que é essa questão dos milagres, né? Há várias advertências referente ao perigo, né, de Satanás nos enganar por via dos milagres, seja eles físicos ou outros, né, de ordem sobrenatural. E aí a pergunta é, quais são, assim, eu não tenho certamente o conhecimento de toda a literatura, todas as escrituras que Ellen White falou. Então, quais são as referências de todos os livros que todos vocês, ou algum de vocês já leram, que fala especificamente sobre esse tema, né, da armadilha através dos milagres nos últimos dias, ou seja, nos nossos dias. E se vocês pudessem compartilhar aqui, falando um pouco, já que o nosso tempo aqui é limitado, e depois pondo essas referências lá, podendo já reforçar as de hoje mesmo, como sendo tipo um esboço para nós nos darmos uma atenção direta a esse assunto, porque eu entendo que ele é muito importante, porque ontem mesmo, só abrir um parênteses aqui, eu aqui na empresa onde eu presto serviço, o porteiro me abordou falando exatamente de um milagre, que um senhor, provavelmente ele entre 70 e 80 anos, com uma enfermidade terrível, assim, um caroço gigante na altura aqui do peito, né, bem em cima aqui, bem na altura do peito. E ele entendeu, falando para mim, ele entendeu que se o homem cresce, que ele orasse, o milagre seria feito. E assim foi. Esse homem, esse senhor, ao ter esse contato com esse outro homem que falaram para mim, ele se aproximou, né, se achegou a esse homem, esse diácono, acho que é diácono, de uma denominação pentecostal, que tem um viés assim, teológico bem curioso. Assim. Enfim, foi para a igreja, visitou, recebeu essa oração e recebeu a cura desse tumor, assim, um tumor gigante, tamanho assim de, sei lá, maior que uma laranja, coisa bem gigante mesmo. E foi batizado, e esse homem contando com toda aquela empolgação da mentalidade pentecostal, né? Dele ter orado, provavelmente falado línguas estranhas, etc, etc. Então, se vocês puderem compartilhar essas referências, porque eu estou muito leigo nessas referências, e eu entendo que é um tema que precisamos entender para quando nos depararmos com isso, a gente lidar melhor, sem essa ideia mágica, né, mística que as pessoas normalmente se achegam até nós.
por favor. Então, deixa eu entender. Só... É, Pode falar, Tassi. boa noite, Franciel. Então, eu entendi, se eu bem entendi aqui a tua pergunta, a tua explanação, tu quer que a gente faça um compilado com as passagens? Tu me responde aqui se é isso mesmo. Porque agora eu pelo menos não tenho esse compilado com todas as passagens. Porém, como aqui já foi dito, o capítulo 11 do livro Eventos Finais, existem várias passagens que falam sobre esses eventos miraculosos, né? Eu vi aqui um comentário e eu achei que a gente devia até um pouquinho falar. A Roseli, ela comentou, mas tem uma passagem na Bíblia que Cristo deixa outras pessoas que não são discípulos fazerem milagres. Nós não estamos falando que qualquer milagre que exista dentro de outra congregação seja, né, falso. Nós estamos falando que as pessoas que realizaram, por exemplo, nessa passagem que a Roseli aqui citou, os milagres, eles eram seguidores de Jesus. E como nós falamos durante o decorrer da mensagem, como nós podemos distinguir realmente feitos que são realizados através do poder de Jesus e feitos que são realizados através do poder de Satanás? Porque Satanás tem poder. Justamente, se aquela pessoa que estiver realizando aquele milagre estiver baseada nas escrituras, porque nós devemos ter muito firme isso em mente, que Satanás, sim, realizará grandes feitos, grandes milagres, que à nossa vista parecerão, né, estrondosos. Ela te diz assim, ó, Testemunhos Seletos 3, página 284, ela diz: o povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. Então, a gente precisa manter isso em mente. A nossa segurança não está em milagres. A nossa segurança não está em por exemplo, alguém chegar e dizer pra gente, ó, não aconteceu isso, isso e isso, e isso com certeza é um milagre. A nossa segurança está na palavra de Deus. E eu sei que, assim, é muito difícil. Eu mesmo tenho uma tia muito próxima minha, que um primo meu ele faleceu com 30 anos. Ele faleceu com 30 anos, bem jovem. E aí, ele apareceu várias vezes para minha tia, meu primo. Apareceu várias vezes para minha tia. E ela me contando a história, né? Minha tia não é adventista. Meu primo era adventista, olha só que interessante. Mas minha tia nunca foi adventista. E aí ele apareceu várias vezes para ela e eu tive que abrir a Bíblia, conversar com ela, ser bem clara. Nós precisamos ser muito claros a respeito das nossas crenças. E como o Franciel falou, né, a gente precisa buscar muito. Eu não tenho aqui todas as passagens que falam a respeito desses milagres, os falsos milagres que vão existir. Mas eu acho que a gente pode começar pelo capítulo 11, ali do Eventos Finais, que é justamente o que a gente discutiu, que tem, assim, várias situações a respeito disso. Alguém levantou a mão aí? Pode falar. Eu lembrei de uma coisa enquanto você falava, Tassi, que um filtro que a gente pode usar com relação a milagres que a gente vê por aí é lembrar de Cristo. Qual que era o motivo que Cristo fazia milagres? Vocês lembram? O motivo que Cristo fazia milagres, lógico, para aliviar o sofrimento da pessoa também, mas ele fazia milagres para revelar a glória de Deus. A gente vê muitos milagres sendo feitos, mas quais são os frutos dessa pessoa? Antes e depois do milagre. Depois do milagre, ela passa a obedecer a lei de Deus? Ela conhece a Cristo verdadeiramente? Ou ela só está lá em busca de um show, uma cena, sabe? Então a gente vê que muitos desses milagres, eles são feitos pelo inimigo. A gente leu que ele coloca doenças e depois tira. E isso vai se intensificar com o passar do tempo, enquanto a gente se aproxima da volta de Jesus. Então, a gente tem que ter esse filtro, né? Que Deus pode sim fazer milagres,
No entanto, a maioria dos milagres que acontecem hoje não é Deus que faz. Até porque Deus deu um método, uma forma para que as pessoas sejam curadas, que seria, no caso, a reforma de saúde, uma reforma no estilo de vida, certo? Então, creio eu que as manifestações de milagres que nós vemos ali são grande, em sua maior parte, feitas pelo inimigo. Queridos, vamos encerrar por aqui, tá bom? Já são 8h13. Nós vamos abrir o grupo para mensagens, a gente pode continuar por lá, tá? Quem tiver dúvidas, manda mensagem, ou no privado também. E eu gostaria de dar um anúncio aqui, um aviso. Agora, no final disso, nós falamos bastante sobre distribuição de livros do Grande Conflito, né? E eu quero dizer que eu sou comportor, eu sou envolvido com a comportagem, e nós estamos agora montando uma campanha de comportagem para aquelas pessoas que têm o desejo também de estudar em escolas missionárias, ou de fazer a obra de Deus, e querem participar mais ativamente da pregação do Evangelho. Nós estamos promovendo uma campanha médico-missionária de comportagem, uma união das duas obras, sabe, da forma como Deus quer que seja conduzido. Nós estamos para começar no mês de junho, agora ali na metade do mês de junho, e o mês de julho todo também, para a gente fazer essa campanha de comportagem. E se tiver alguém aqui no grupo, no estudo, que tenha o interesse de comportar, de conhecer mais sobre essa obra, de tirar curiosidades também, eu convido vocês a mandar uma mensagem, falar no grupo, eu quero saber mais, como funciona. Eu vou colocar ali uma mensagem no grupo, vocês podem entrar em contato, ok? Só lembrando que, à medida que nós nos aproximamos dos dias finais, a gente tem que ter em mente que a gente diz que enquanto dura o tempo de graça, haverá oportunidade do comportador trabalhar. Então, vai ser nos últimos trabalhos missionários, vai ser a comportagem. E se você quer estar ativo na obra de Deus, quer realmente se dedicar a vida a isso, eu convido você a conhecer um pouco mais, mandar uma mensagem, a gente conversa, tá bom? Pode esclarecer dúvidas, e se for vontade de Deus, para você estar com a gente lá na missão ativamente, tá bom? Queridos, que Deus abençoe, tenha uma ótima noite. Nós vamos fazer uma oração de encerramento, tá bom? Vou pedir para a Tassiane fazer a oração. Então vamos orar? Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós não precisamos ser enganados. Nós podemos hoje escolher, decidir te buscar através da tua palavra, através dos teus escritos, e assim, Senhor, entendermos o que é verdade e o que é mentira. Nós lemos, Senhor, nós vimos que haverão muitos enganos nos finais dos dias. Nós sabemos que Satanás aparecerá, nós sabemos que Satanás fará de tudo para que haja falsos reavivamentos, mas nós também cremos, sabemos que tu deixaste explícito, escrito, Senhor, que o povo de Deus não será enganado. E é por isso que nesse momento pedimos o teu Santo Espírito, Senhor, como porção dobrada, para que a gente possa estudar a tua palavra, entender os teus desígnios, entender a tua lei e fixá-la em nosso coração e em nossa mente. Esteja conosco durante essa noite e no restante da semana também. Em nome de Jesus eu te peço e desde já te agradeço. Amém. 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 Boa noite, gente. Muito obrigada, gente. Boa noite. Com Deus. Prazer. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, foi muito bom. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Está gravado ainda.